é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí ele vai dizer assim, ó: se tiveres fé do tamanho de um grão, falarei aos montes e eles se transportarão. Vamos lá, faz um backing vocal aqui pra gente. Vem, filho. Vem, eu estou ensinando. Vamos lá. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarei aos montes e eles se transportarão. Vamos declarar: tudo que nós declararmos vai acontecer. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Vamos lá no comecinho. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarei aos montes, eles se transportarão. Bem forte. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você pegou bem esse pedaço? Então amanhã eu vou acrescentar a música inteira. Amém? Aí com batera, o tecladista, vai ficar bom. Amém, irmãos? Não é tudo é possível para o que crê. Você não crê? Se tudo é possível para aquele que crê, falarei aos montes e eles transportarão do nosso meio. Abra sua Bíblia conosco, Lucas capítulo de número 8. Glória a Deus. Eita nós. Lucas capítulo 8, verso de número 22. Glória a Deus. Aleluia. Encontraram aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: e aconteceu que naqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, acordaram Jesus, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo, estamos em perigo, estamos morrendo. E ele levantou-se de repente e repreendeu o vento com a sua fúria, e a fúria das águas, elas cessaram, e se fez uma grande bonança. E disse-lhes: aonde está as vossas fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e eles lhe obedecem? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Agora pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para transmitir aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Eu sei, ó Pai, que tu tem propósitos. Eu sei que o Senhor tem, ó Pai, objetivos. O Senhor tem o porquê, Senhor, de falar conosco hoje. E nós te damos toda a liberdade. Fala comigo, trabalha nos nossos corações. E ajuda-nos, ó Pai, a usar a fé, a ponto de transportar os montes, a ponto, Senhor, de poder crer que o impossível se tornará possível. Nós te pedimos, Deus, o Senhor não mudou. E nós te pedimos, ajuda-nos a crer
Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos, ó Pai, a usar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Neste sábado tão especial, Senhor, para nós. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa passagem que tem, assim, trazido um pouquinho de luz no meu coração. E eu quero introduzir essa mensagem dando a ela um nome, porque eu gosto de dar nome, porque se você sair daqui com o nome da mensagem, já fica bom. Às vezes, você chega em alguns irmãos e pergunta assim para ele: como é que foi o culto do sábado passado? Uma benção. Como é que foi o culto de domingo? Uma benção. Mas se você perguntar com detalhes, o que pregou? Ou quem pregou? Porque tem gente que esquece até quem pregou naquele dia. Agora imagina o que pregou e aonde pregou. Um culto só será bênção se a palavra de Deus entrar nos nossos corações e sairmos de qualquer culto dizendo: o culto foi uma bênção porque Deus falou comigo. E quando Deus fala conosco, nós conseguimos não somente ouvir, mas conseguimos entender e guardar o que Deus tem falado. Então o propósito nosso aqui nessa noite não é simplesmente falar de Jesus, ou falar de alguém, ou transmitir uma mensagem, mas o nosso desejo aqui, eu creio que o maior é de Deus, de poder ministrar o nosso coração, para que possamos sair daqui alimentados. Eu e você que somos crentes há um bom tempo e vivemos dentro das igrejas, a gente muitas vezes tem algo muito errado dentro de nós. O que é, pastor? É que às vezes a gente vem para um culto, a gente já acha que sabe o que vai acontecer. A gente já sabe até o que se vai falar. Só que nós temos que entender que nós estamos diante de um Deus. Nós temos que entender que nós estamos diante de um Deus infinito. Que mesmo que tenha falado conosco, ainda nós não aprendemos a servi-lo como devemos. Então, é importante que cada culto você esteja atento para aquilo que Deus quer fazer e para aquilo que Deus quer falar. Amém? Então, eu quero dar um nome a ela, e o nome é Vencendo as Tempestades. Se amanhã você estiver aqui ou em qualquer lugar, alguém perguntar da igreja, como é que foi o culto? Você falar: Vencendo as Tempestades. Mas o que é isso? É o nome da mensagem que eu ouvi, Vencendo as Tempestades. Isso é importante. E se você lembrar o texto que lemos, então fica melhor. Lucas 8, 22, aí a pessoa fala: nossa, você foi na igreja mesmo, hein? Você participou do culto, você estava lá. Talvez você chegue na tua casa hoje, a esposa pergunta: como é que foi o culto? Uma bênção. Aí ela pergunta: quem pregou? O pastor. O que ele pregou? Vencendo as tempestades. Aonde pregou? Lucas 8, 22. Ela vai dizer: pô, você não dormiu, Rino. Você conseguiu manter-se acordado. Amém, querido? Diga para o teu irmão: hoje o pastor está empolgado. E eu também. Quando eu olho para cá, tem menos gente, eu olho profetizando: Senhor, enche esse lado. E nós queremos então falar com você a respeito dessa passagem aqui. Ouça, nas nossas vidas, as tempestades chegam sem avisar. Os problemas chegam sem avisar. Você pode ver que de repente você está bem, está tudo legal, está tudo caminhando bem, de repente vem uma tempestade. De repente vem um problema e te atinge e muda o quadro. Muda a situação, muda o clima. Não é verdade? O Rino estava dizendo que tudo estava bem, tudo estava caminhando, os afazeres dos dias estavam normais, mas veio uma mini tempestade, que foi uma dorzinha na sua filha. Então, já mudou o quadro. Já teve que ir no lugar que ninguém quer ir. Bioim. Todo mundo gosta de ir em restaurante, todo mundo gosta de vir à igreja, mas não em hospital. Então parece que muda. E o que está acontecendo nesse texto, você leu, você já sabe. Mas nós vamos retirar daqui coisas preciosas que nem eu sei, mas que o Espírito de Deus vai trazer ao nosso coração agora. Porque a Bíblia diz que ao abrir da nossa boca, Ele vai encher e Ele vai falar conosco. Então, muitas vezes, as coisas ruins não diz o dia, não diz a hora, não diz o momento que vai chegar, mas ela chega. E todos nós vamos passar por esses momentos difíceis,
que nós podemos intitulá-los como momentos de tempestades, como momentos que não foram programados, não foram esperados, nós não estamos programados para receber isso. Mas elas vêm e elas acontecem. Só que quando isso acontecer, você precisa lembrar-se do que estamos falando da parte de Deus, para que você possa vencer. A primeira coisa que eu quero tirar aqui desse texto é algo que tem que estar gravado, é algo que tem que estar fixado, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Porque o versículo começa dizendo o seguinte, no verso 22, aconteceu que num daqueles dias entrou num barco Jesus Cristo e disse para eles, vamos passar desta margem para a outra. A primeira coisa que nós temos que entender, e entendendo isso, se a gente identificar que nós não temos o que eu vou falar, nós temos que falar hoje. Eu quero isso na minha vida. O que, pastor? O que tem que ficar fixo? O que tem que realmente ter na nossa vida? Aquilo que tinha na vida dos discípulos. Eles estavam ali, na banda de um lago, quando fala mar de Tiberíades, mar da Galileia, nada mais é que um grande lago. Quem conhece Nagarrama, conhece o Biwako. O Biwako tem navio daqueles do tamanho do mar. É o maior lago do Japão. E ali em Israel, na parte norte, existe o lago de Tiberíades, é o mesmo. O mar da Galileia é um lago que ele tem de largura 13 quilômetros. De comprimento chega a 21 a 23 quilômetros de comprimento. Este lago, a profundidade dele média e a máxima, média de 25 metros a 43 metros de profundidade. É um lago enorme. E numa altitude de 166 metros. É um local alto. E ele, em volta, são montanhas. E o que está acontecendo ali? Jesus olha para aqueles homens, olha para os discípulos e diz assim, vamos dar um passeio de barco. Não é de lancha, não é de navio, era um barco de pesca. De vela e a remo. Entra aí, vamos sair, vamos passar para o outro lado. Então vamos dizer que o outro lado, vamos navegar 13 quilômetros no mar. E de repente, aconteceu o que eles não queriam e o que eles nem esperavam. O que? Entrou naquela cavidade, entrou naquela parte do lago, uma tempestade de vento. E a Bíblia que nós lemos está dizendo que as águas entravam no barco. E começou então esse barco ir a pique. Começou então eles pensarem que estavam morrendo. Sendo ali homens preparados, sendo ali homens pescadores, sendo aqueles homens que navegavam naquela região constantemente. Mas se depararam com uma situação que eles não podiam mais vencer. Então a primeira coisa que nós temos que entender, Jesus está conosco e comigo na minha trajetória, na minha vida, seja num barco ou seja na caminhada normal da nossa vida. Deixa eu perguntar para você, quem está na sua vida? Porque ali os discípulos estavam num barco, mas Jesus estava lá. Então eu quero dizer para você que quando Jesus está conosco, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho das ondas, não importa a fúria do vento, porque Jesus está conosco. Só que, mesmo Jesus estando conosco, isso não nos garante estarmos isentos das tempestades que advêm sobre a nossa vida. Ah, então agora Jesus está na minha vida, nada de ruim vai acontecer. Ao contrário, vai acontecer. Mas a grande diferença é que tem alguém que pode calar o vento. Tem alguém que pode dizer às águas bravias, acalma-te e aquieta-te. Pastor, eu não tenho convicção que Jesus está bem firmado na minha vida. Vai ter hoje. Porque é importantíssimo você ter convicção plena
que Jesus está na tua vida. Porque uma coisa você tem que ter certeza também, que a tempestade chega. Já passamos por tantas e ainda vamos passar por muitas. Em João capítulo 16, verso 33 diz assim: eu vos preveni sobre os acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, tribulações, mas tenham fé e coragem, porque eu venci o mundo. Jesus ele faz questão de que você saiba que você vai ter luta e dificuldade. Em João 16, capítulo 16, verso 33, tem algo interessante que ele diz assim: olha, vai vir tribulações, vai vir coisas difíceis na sua vida, mas eu venci o mundo. E aí, o que tem isso a ver conosco? Eu venci o mundo. Tá bom, eu sei que Jesus venceu o mundo. Ah, o Senhor venceu o mundo. E ele diz assim: olha, quando as tribulações vierem sobre vocês, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Quem está em você? Quem está com você? É aquele que venceu o mundo. É aquele que venceu as tempestades. É aquele que venceu as adversidades. Ele está conosco. E é Ele que vai fazer a gente triunfar e vencer. Irmão, isso faz toda a diferença. Se tivesse aqui muitas pessoas que estivessem passando por tribulações, essa palavra seria tão importante para eles. Só que ela se torna importante para aqueles que não estão passando por qualquer tempestade. Por quê, pastor? Porque ninguém está isento. Talvez amanhã seja o seu dia. Aleluia! Talvez amanhã seja o seu dia da tribulação. Irmão. Deus ele fala para aquele que está na tribulação e fala para aquele que pode entrar. Eu venci o mundo. Pastor, mas a tempestade está muito forte, o vento está muito forte, a água está forte. Deus há de falar para o vento: cala-te, mar, aquieta-te. E aquilo se tornou uma grande bonança. Quem está conosco, irmão? Aquele que venceu o mundo. É aquele que disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem de lutar. É a primeira coisa que eu vejo aqui. Agora, se Jesus estivesse fora desse barco, o problema estaria difícil. Teve outra ocasião que ele estava fora do barco. Mas quando ele viu os discípulos em perigo, ele foi sobre as águas ter com os seus discípulos. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Deus está conosco. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, eu quero ressaltar a você, é o seguinte: nós temos que pedir ajuda a Deus. Você já observou que às vezes acontecem coisas e a gente não sabe para quem pedir ajuda? Sabe quando o desespero bate? Sabe quando o dia inesperado chegou? Sabe quando a tempestade bate? Você não sabe para quem pedir ajuda. Quem pode me ajudar? Quem será o meu salvador nesse dia? Quem será aquele que vai estender as mãos para mim nesta noite? Quem será que vai ser o meu ajudador nesse dia? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele precisa que você vá até a Ele. Pastor, eu quero tirar a minha vida. Você vai acabar tirando a sua vida se você não for a Jesus. Nós estamos em tempos de grandes depressões sobre as pessoas. Você sabe o que é depressão? Nada mais é do que uma forte pressão que vem sobre a pessoa, levando a elas a se deprimir de uma tal maneira que ela perde a fé, a esperança, ela perde a convicção de coisas reais na sua vida. Estava aqui acontecendo um problema que a fé, que a esperança, está acontecendo algo aqui que eles destabilizaram, eles ficaram sem chão, eles ficaram sem o que fazer. E a Bíblia diz que eles correram até Jesus. Agora olha só, a Bíblia diz que Jesus está no barco, põe um travesseiro e dorme. Cansado do trabalho, está dormindo.
E os discípulos, então, correm a ele e dizem: Mestre, 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 estamos indo a pique, estamos para morrer, estamos em perigo, e o Senhor está dormindo. Mestre, acorda, não se importa conosco. A Bíblia diz, aqui no texto, que Jesus rapidamente se levantou, disse ao vento: menos. Disse ao mar: aquieta-te. E aquele barco que estava agitado pelas ondas, o grande lago de Tiberíades, o grande lago, voltou a reinar uma paz. E como o lago não tem ondas, e como o lago não tem tanta força, o barco ficou tranquilo. Você precisa de ajuda? Você tem que clamar hoje: mestre, mestre, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu estou morrendo, eu estou sem fé, eu estou sem coragem, eu estou em depressão, eu estou em opressão, eu estou oprimida, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não consigo mais remar, eu não consigo mais ter fé, eu não consigo ver mais esperança, eu não consigo ver mais solução para o meu problema. Mestre, mestre, é Jesus, um amigo, um irmão, um crente. O que ele pode fazer é nos levar ao mestre. É nos levar ao mestre. Mas quando eu sou levado ao mestre, eu que tenho que clamar: mestre, mestre, me ajuda. Mestre, me tira dessa. Mestre, abre meus olhos. Mestre, me faz ver a luz no fundo desse túnel. Eles correm para Jesus. E eles acordam Jesus dizendo: mestre, mestre, estamos com um problema, estamos em aperto. Aí então Jesus vai dar uma das maiores lições, mas antes eu quero ler Salmos capítulo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, me fortalece. O salmista, ele vai expressar: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja para morrer, ainda que eu não veja solução. Qual é o seu nome? É Kemi? Tieme? Ainda que eu não veja a esperança, ainda que eu não veja algo concreto, ainda que eu não veja algo com certeza, ainda que tudo pareça desespero, ainda que tudo pareça que está acabado, ainda que tudo que apareça que está destruído, tudo ainda está parecendo que não tem mais solução. É o que o salmista está dizendo. E ele vai fazer a exclamação: mesmo que eu esteja à sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sua filha está ruinzinha, Deus está com você. Você pode crer nesse Deus. Esse Deus, ele opera milagres. Nós temos que ter certeza de ir na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Porque quando você vem pedir uma oração, então esse que vai orar vai nos levar a Jesus Cristo. Nós vamos pedir a Jesus. E quando pedimos a Ele, Ele não vai negar, irmãos, uma mão estendida. Ele não vai negar uma força para que nós nos levantemos. Porque a Bíblia diz que o cair mas o levantar é de Deus. Deus está aqui nessa noite para levantar a nossa fé, para levantar a nossa coragem, para levantar a nossa cabeça, para que possamos olhar para Ele. Eles correm para Jesus. E quando eles correm para Jesus, Jesus poderia dizer um monte de coisa, mas a primeira coisa que Jesus vai fazer é acalmar a tempestade. Vai tirar eles da luta. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que muitas vezes
Nós queremos que Deus fale conosco no meio das lutas e dificuldades. Mas Deus trabalha diferente. Porque Deus sabe que nós não conseguimos ouvir a Deus no meio das lutas e tempestade. Então o que Ele faz? Ele quer acalmar a tempestade da sua vida e da minha. Ele quer acabar a luta que estamos travando, para que então Ele possa falar conosco. Amém? Tenha certeza nisso. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai responder, Ele vai acalmar essa batalha. Ele vai acalmar essa tempestade, para que Ele possa ministrar o nosso coração. Temos que pedir ajuda a Ele. O Senhor está comigo e o Senhor cuida de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você ouviu a Deus no meio de uma luta? A gente não consegue nem orar, irmão. No meio de um problema. É por isso que a Bíblia nos aconselha, quando o problema chegar, a gente não ficar só. A gente procurar a ajuda de irmãos que possa nos levar ao Mestre, que possa nos levar em oração a Jesus, para que possamos clamar. Quantos aqui tiraram um bom período de oração, de louvor, com uma forte dor de dente, com um parente que morre, uma notícia à meia-noite que chega? Eles correm ao mestre, mestre, nos ajuda. Isso nos mostra, irmão, que mesmo estando com Jesus, muitas vezes nós estamos passando pelo vale da sombra da... Você sabe o que é vale da sombra da morte? É a véspera de morrer. É um local tenebroso. É um local que ninguém quer passar. Ele fala, vale é sempre lugar baixo. Vale não é em cima, é sempre embaixo. E ainda existe uma sombra no vale. E a sombra chama sombra da morte. Chama sombra do desespero, sombra do medo. É como aqueles filmes que alguém quer matar alguém e aquele alguém não tem como se proteger, ele vive escondendo na sombra daquele que quer matá-lo. Sombra da morte. Mas eu quero dizer para você que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está com a sua vara e o seu cajado me fortalece, me consolam, me ajuda, me dá força. Glória a Deus. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena. Vale a pena um convite. Se você vai numa boate, você vai ouvir músicas, você vai beber, você vai trazer uma alegria. Mas tudo isso é passageiro. Quando você vem na igreja, mesmo que tenha 10, 18, 20, 1, 2, 3 pessoas, você não vai ouvir nada que é passageiro, porque a palavra de Deus ela não é passageira. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus edifica, a palavra de Deus consola, fortalece, restaura, nos leva para cima. Talvez a sua mente agora mesmo está dizendo, cara, eu estou tudo bem comigo, mas eu tenho amigos que estão passando por uma tempestade no casamento, estão passando uma tempestade na fábrica, se levantou o mundo, terra e céu contra ele, está passando um problema de enfermidade na minha casa. Ouça, Jesus estando conosco, nós podemos clamá-lo, nós podemos buscá-lo. E a Bíblia diz que ele então apazigua aquele momento. Apazigua aquela tempestade. E aí então ele vai falar com os discípulos. Se fosse eu, diria assim: cambada de covarde. Anda comigo para lá e para cá, meu Deus do céu, parece criança gritando uma tempestadinha dessa. Mas como é Jesus, ele vai fazer algo interessante. O que vai fazer? Vai incentivá-los a usar o que eles têm e não estavam usando. Você sabe o que Jesus quer fazer neste culto? E nós já vamos encerrar. Jesus quer fazer eu e você, irmãos, usarmos o que Ele tem nos dado e não estamos usando. Ficou quieto o mar. Vento calou, a água se aquietou. Um olhou para o outro e
Nossa, passou perto, hein, Pedro? Pedro, para o Tiago. Cara, quase. O Mateus fala, vixe, o Tomé está agarrado lá. Meu Deus, eu nem cria que a gente ia sair dessa agora. Eu achei que a gente ia morrer. O João, o apóstolo do amor, estava lá, nossa, ainda bem que eu estava perto do mestre. Aí Jesus vai fazer a coisa mais importante que eu vejo nesse culto. Vai incentivá-los a usar o que tinham e não estavam usando. Sabe o que é? Fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Essa palavra está gerando fé no teu coração. E esta fé vem da palavra. Se vem da palavra, procede de Deus. Então ele diz assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? A ponto de não usarem a fé. E ele diz, homens de pouca fé. O que Jesus está dizendo? Cara, vocês não precisavam me despertar. Vocês não precisavam nem me acordar. Mestre, mestre, mas nós estávamos morrendo. E o mestre está dizendo, olha, vocês podiam fazer isso aí que eu fiz. É isso que Jesus está dizendo para eles. Isso aí que eu fiz, era só você dizer ao vento, cala vento, que eu quero atravessar o 13 quilômetros, aquieta-te mar, porque o barco está mexendo demais. Era só vocês fazerem isso. E é exatamente o que eu e você precisamos fazer. Queremos ver essa igreja crescer? Precisamos usar a fé que está em nós. Queremos ver os nossos amigos e familiares se convertendo? Precisamos usar a fé que está na nossa vida. Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão tão amedrontados? Versículo 24. E chegaram-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria das águas. E tudo se acessou e fez uma bonança. Verso 25. E disse-lhe, aonde está a vossa? A vossa? Aonde está? Jesus está falando para mim hoje, onde está a tua fé? Para mudar o quadro desta igreja, para mudar o quadro dessas vidas. Jesus está perguntando para você hoje, aonde está a tua fé? Que vai fazer com que o quadro da sua vida mude, que a tempestade desapareça da sua vida. Aonde está? Porque quando alguém fala aonde está, é porque existe. Só não sabe onde está. E é o que está acontecendo com muitos de nós. Nós temos, mas nós não sabemos aonde está. Por quê? Porque não usamos. Porque tudo que se usa, geralmente sabe aonde está. Na minha casa tem o costume de colocar a chave do automóvel em um lugar. Mas de vez em quando a chave daquele lugar não está naquele lugar. Então alguém diz, aonde está a chave? Aí começa, todo mundo procurar. A chave não deixou de existir, só trocou-se o lugar. A fé não deixa de existir, só troca de lugar. Nós damos o lugar que teria que ser da fé, nós damos lugar à incredulidade. Nós damos lugar à dúvida. Nós damos lugar à incerteza. E dúvida, incerteza não acalma a tempestade. Onde está a tua fé para que o milagre aconteça? Onde está a tua fé? Você vai no SoftBank hoje? Pegar telefone? Você já vê o desespero. A mulher fala, vamos fazer aqui e tal, mas acho que não vai dar certo não, hein? Porque está muito difícil, tem que ter visto permanente, tem que isso, cartão de crédito. E vai. Há um desespero. Ai meu Deus, esse Japão não presta. Esse Japão exclui a gente, esse Japão. E a gente fica olhando e fala, é crente. Dá vontade de gritar, aonde está a tua bendita fé? Está dentro de nós, mas muitas vezes nós não usamos. E Jesus simplesmente fez uma pergunta, aonde está a tua fé? Pastor, a minha filha veio doente do Brasil, aonde está a tua fé?
Pastor, a igreja está muito pouquinha gente. Aonde está a tua fé? Pastor, o meu casamento não vai bem. Aonde está a tua fé? E a Bíblia diz assim: se tiveres fé do tamanho, pode pôr um grão grande. Conhece algum grão grande? Conhece alguma semente grande? Pronto, eu também pensei nela, bem grande. Pode ser a semente de um abacatão. Como pode ser uma semente de uma pequena planta. Pode ser a semente de uma mostarda que parece um alpiste de passarinho. Se você usar essa semente que talvez você ache grande ou pequena, você pode falar aos montes e eles se transportarão. E esses montes, ai Senhor, esse monte está impedindo porque minha casa é do outro lado, o estacionamento da igreja é do outro lado. Senhor, tira o monte, não é esse monte que vai sair. Não é esse monte. O monte vai continuar aí. O que Deus pode fazer é levar a gente a construir uma igreja lá no outro lado do estacionamento. Então o que Deus está querendo falar conosco é isso, onde está a fé? Porque a fé é para ser usada, a fé é algo para ser utilizado, a fé é uma ferramenta. A fé é uma ferramenta na vida do crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível que você agrade a Ele. Por isso que Ele faz questão de dar fé. Pastor, eu não tenho muita fé. A questão não é ter muita ou pouca. A fé não aumenta. A fé é a mesma. Uma fé dada aos santos é a mesma. A fé que você tem é a mesma que eu tenho. O que vai parecer que a fé aumenta é a atitude que nós temos. Tem gente que tem atitude de ter fé. Tem gente que tem uma atitude de olhar e dizer assim: rapaz, a fé que eu tenho em Cristo pode mudar isso. O que vai mudar é a atitude. O que vai mudar é a maneira que a gente vai utilizar aquilo que temos. Como você pode olhar para você e ter uma atitude tão inferior e falar assim: nossa, nem fé tem, eu não sou nem bully. De porca fé. Ah, eu tenho tanta porca fé. Ou você pode ter outra atitude: eu tenho a fé de Deus no meu coração, eu tenho a fé de Cristo na minha vida, e essa fé vai me levar a triunfar, essa fé vai levar a ver aquilo que eu não estou vendo hoje. Para encerrar, Jesus nos convida a usar a nossa fé. Porque eles não usaram. Agora imagina comigo, pensa comigo. Tempestade, vento, água, afundando o barco. Aí está o relato. E levanta um discípulo, cheio de fé, estende as mãos e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. O que mudaria na sua vida? O que seria de bom para nós hoje? Muito. Meu, se aqueles caras lá fizeram, medroso, estava quase morrendo, fizeram, eu posso fazer. Então, Jesus, para não deixar passar em branco, Ele vai fazer isso e vai dizer: vocês podiam ter feito, não fizeram porque não quiseram usar aquilo que vocês têm. Então hoje para nós estamos olhando para lá e dizendo assim: quando as tempestades chegarem, eu preciso usar o que Deus tem me dado, que é a fé nele. As coisas mudam, irmãos. As coisas pegam outra dimensão. Aí eles terminam no bate-papo deles. Último versículo. Eles vão terminar no bate-papo deles. Eles vão falar assim, ó o bate-papo deles, ó, no verso de número 25. Olha só. E disse-lhes: aonde está a vossa fé? E eles, olha lá, temendo, eles estavam temendo, bateu um temor neles. Bateu assim um temor, eles viram aquilo, ficaram tão espantados. Eles estavam maravilhados, ficaram maravilhados com aquilo.
Eles ficaram espantados com aquilo que aconteceu. Eles não ficaram espantados porque o vento era forte, ficaram com medo. Mas agora eles ficaram com temor, porque viram algo que nunca tinham visto. E aí que está o grande segredo de Deus. Sabe, coisas que você talvez nunca viu, coisas que talvez você nunca fez, você pode fazer em Cristo. Ouça, para aqueles que são de Cristo, não pode existir eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso. Eu vi um gago cantando, eu vi um mudo cantando. Eu falei, meu Deus, o mudo canta, o gago canta. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Você quer ficar maravilhado com o agir de Deus na sua vida? Isso que está acontecendo conosco nessa igreja é uma gotinha. Eu tenho certeza que daqui a poucos dias, esses cultos de sábado vai estar lotado. Você sabe por quê, irmão? Nós não estamos querendo usar o nosso potencial porque não temos. Nós estamos querendo usar aquilo que Deus tem dado, que é a fé, de crer que isso vai mudar. E nós vamos ficar maravilhados. E vamos ficar com temor. Nós vamos ver cultos no domingo aqui, irmãos, que a gente vai ter que falar, olha, no seguinte domingo que vem a gente vai fazer 3 cultos. Para conseguir congregar vocês. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram espantados. Eu deito uma noite qualquer, uma noite normal de semana, e me acordo na madrugada com fortes dores nos rins. Fortes dores. Com muita vontade de urinar, mas era muita dor. E de repente, durante o dia, eu começo a urinar sangue. Aí vem a tempestade. Estou morrendo. Que é isso? Eu nunca vi isso. Eu nunca fiz isso. O que está acontecendo comigo? Não conseguia levantar por causa das dores. Não sabia ligar para a ambulância porque não sabe falar até hoje. Mais fácil a polícia vindo que a ambulância. E eu digo para minha esposa, o que está acontecendo comigo? E aí então nós dois vamos a mestre, nos ajuda. Levantei naquela manhã, fui trabalhar, ainda urinando sangue. E de repente aquilo que veio como uma tempestade desapareceu da minha vida. Nós precisamos começar a usar o que temos, que é a nossa fé. Ficaram temorosos, ficaram maravilhados, porque nunca tinham visto aquilo. E eles vão fazer uma exclamação bem forte. Eles vão dizer assim, olha, no verso 25, dizendo uns aos outros, olha só, discípulos, estavam andando com o mestre, já tinham visto multiplicação de pães, ressuscitação de mortes, já tinham expulsado demônios, já tinham visto cego mudos, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralíticos andarem. Discípulos. E eles dizem um para o outro, quem é este? Quem é esse cara? Sabe o que eles estão falando? A gente não conhece nada desse cara aí. A gente não conhece nada do mestre. Se até o vento e a água obedecem o mestre, nós não sabemos nada dele, do que ele pode fazer. Quem é ele? Quem é ele? Eu me lembro uma vez que nós precisávamos urgente, no mês de janeiro, muita neve na cidade de Ogaki, e eu tinha agendado para um dia de sábado, no nosso culto, uma missionária que tinha vindo da América. Eu conhecia ela, muito usada por Deus. Eu queria que ela viesse, e ela tinha tudo combinado, a igreja estava tudo preparada, mas neve. E numa madrugada anterior eu estava lá,
Eu li essa passagem, eu saí no meio da neve e eu disse: neve, olha só, sozinho, porque se fizesse no meio do povo, eles falam que é louco. Neve, aquieta-te no céu, em nome de Jesus, e amanhã terá um excelente dia. E fui dormir. A pastora está balançando a cabeça, ela lembra. E a neve quietou-se no céu. E a missionária viria de uma cidade que nevava mais que a nossa. E ela chegou, pregou, foi uma bênção. Aconteceu milagres. E a neve não veio, foi embora. E no outro dia, acho que Deus olhou e falou: bom, agora pode ir, neve. Vai um pouquinho mais, porque atrasou ontem. Deus ouve. Deus, ele se agrada de quando você usa a sua fé com ousadia para fazer o impossível acontecer, irmãos. Eles ficaram maravilhados e perguntaram um ao outro: quem é este que o vento e a água ele manda e a natureza lhe obedece? Quem é ele? Você conhece realmente esse Jesus? Eu vou responder para você: não. Nós ainda estamos conhecendo. Eu quero terminar exatamente no horário 10h30 orando com você. Porque esse Deus que faz milagre é o Deus que quer deixar a gente boquiaberta e perguntando: meu Deus, quem é esse? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso buscá-lo mais. Eu preciso tê-lo bem perto da minha vida. Eu preciso saber quem é. Eu quero fazer o convite hoje para TM. É esse Deus que você tem que clamar. Não é uma religião, mas é esse Jesus que se preocupa conosco, que cuida da nossa vida, que dá fé para a gente vencer as tribulações da vida, vencer as tempestades que nos abate. Deus está querendo que nós coloquemos a nossa fé absoluta nele. Pastor, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil, pastor? Porque nós somos pessoas que temos a síndrome de Adão. Quando o diabo vai tentar Adão, diz assim: olha, pode comer, porque se você comer dessa fruta, você vai ser igual Deus. Então todo mundo parece que é um deusinho na terra. Você pode ver que a gente vem para Deus sempre quando tudo está ruim, quando o dinheiro acaba, quando a falência chega, quando a enfermidade abate, quando o casamento se destrói. Vem o caco, quando a depressão abate. Talvez se a gente vai ao médico, o médico fala: isso não tem jeito. Mas você vem para Jesus, Jesus te abraça e fala: eu vou pegar os cacos da sua vida e eu vou transformá-lo. Eu vou mudar. Ele pega as cinzas, os restos que sobram da nossa vida e diz: eu vou fazer você se assentar entre príncipes. Esse Deus que Ele está falando assim para você: aonde está a tua fé? Vamos orar? Então vamos orar, vamos colocar em pé. Pai, no nome de Jesus Cristo, te adoramos, Pai. Te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Faz a sua oração. Ora nessa noite. Pai querido, os discípulos estavam em uma diversidade muito grande.